Gospel News, canal de notícias e de reflexões ou comentários. Jesus era bipolar? Uma pergunta. Porque ele fala de uma forma, logo em seguida fala de outra, da mesma temática. Jesus diz, num registro bíblico, que não pode julgar, no outro, ele diz que pode. É um exemplo. Jesus era bipolar? Ou Jesus estava falando dos dois lados da moeda, que isso sempre existe, sempre existiu e sempre existirá? Você lê aqui São Mateus 7 e diz assim: não julguem para que vocês não sejam julgados. Muitos se apegam a esse versículo para dizer que a gente não pode opinar, porque é pecado, senão a gente vai ser julgado. Ora, esse texto aqui, então quer dizer, se eu não julgar, eu não vou ser julgado? Então eu não vou falar nada, não vou dizer nada, porque daí eu não vou ser julgado. Se eu ficar só nesse versículo. Mas a Bíblia diz que todos vão comparecer diante do Santo Deus, no tribunal de Cristo. Serão julgados grandes e pequenos. Então, se você entender que não posso julgar para não ser julgado, quer dizer que isso me livra do julgamento eterno de Deus? Absolutamente não. Porque aqui Jesus está falando é sobre o julgamento ao próximo e o julgamento precipitado e também o julgamento hipócrita, que é combatido pela palavra. Na sequência, vai dizer no versículo 2: pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisto que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. O que é que Jesus está falando aqui? Da hipocrisia, do julgar precipitadamente. Você não pode ficar num versículo que isolado vai configurar o quê? Um pretexto que vira pretexto, um texto que vira pretexto para a heresia. Você tem que ler do versículo 1 até o 6. Você só lê o 1, leia até o 6, ou até o 5. E Jesus permite o julgamento no 5, porque ele diz assim, ó: hipócrita, tira primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então eu posso tirar o cisco do olho do irmão, desde que eu tenha tirado o meu. Por exemplo, eu falei sobre a mentira em revelação, que eu revelava mentirosamente. Já tirei o próprio, que está aqui, cisco do meu olho. Agora eu posso tirar o cisco dos reveladores Kodak, que estão e continuam aí mentindo em nome de Deus. Porque eu tenho, sim, a competência para tal. Não estou sendo hipócrita ao julgá-los como indecentes, imorais, mentirosos, enganadores. Porque eu tirei meu cisco. Eu não estou mentindo em revelação, em profecia. Então eu posso falar. A Bíblia é clara, mas o povo não entende essa passagem. E começa a utilizar só o versículo 1 do capítulo 7 para estar perturbando. Porque ele não quer que fale do seu ídolo, que às vezes está em pecado. Não pode falar do pecado do ídolo. Tem que falar do pecado do anônimo. Daquele que não é famoso, daquele que não é ídolo. Mas Jesus, na sua palavra, nos garante, desde quando a gente tire o nosso próprio erro, que a gente pode tirar o do próximo. Outra passagem.
São João 7, versículo 24. Que é o 24. Não julguem, Jesus falando, apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Isso está nessa Bíblia aqui, que é a tradução Nova Versão Internacional. Na Almeida vai estar o seguinte: não julgue pela aparência, mas sim pela reta justiça. Jesus está dizendo: julguem. João 7,24. Não julguem apenas pela aparência. Tem que ser também com aparência. Mas, contudo, com a essência. Aparência e essência. Mas façam julgamentos justos. Ou, não julgue pela aparência, mas sim pela reta justiça. Jesus mandando nós julgar. Aliás, ele respondeu aos, vamos ver aqui, judeus. O versículo que é citado aqui é da passagem que Jesus ensina na festa. Os judeus ficaram admirados. Como que esse homem adquiriu tanta sabedoria sem ter estudado? Jesus respondeu: meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Olha aqui, ó, isso aqui é o que acontece. Versículo 19. Moisés lhes deu a lei, no entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Por que vocês procuram matar-me? Perseguição sobre Jesus. Jesus lhes disse: fiz um milagre, ou uma obra, e vocês todos estão admirados. No entanto, por que Moisés lhe deu a circuncisão? Embora, na verdade, ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circundam no sábado. Ora, se o menino pode ser circuncidado no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Aí vem a sentença. Não julgue apenas pela aparência, mas sim pela reta justiça. Jesus aqui expôs a hipocrisia dos judeus. Eles faziam a circuncisão dos seus filhos no 8º dia, pois que nasceram, claro, no sábado, para não quebrar a lei, que era antes de Moisés, a circuncisão. Mas eu não posso fazer milagre? Vocês podem fazer a circuncisão, que é um trabalho, porque o médico vai trabalhar para fazer a circuncisão, é tirar o prepúcio do órgão genital do menino. Mas eu não posso curar no sábado. Era isso que Jesus estava falando. Vocês quebram a lei do sábado em nome da lei de Deus. E eu quebro a lei do sábado de não trabalhar, operando milagres. E aí? Como o médico está lá trabalhando para tirar o prepúcio da criança.
Eu estou aqui como médico espiritual, em nome de Deus, curando. E a sentença de Jesus é essa: não julgue pela aparência, porque vocês estão me vendo fazendo milagre no sábado. Não é que eu sou um descumpridor da lei, é porque é necessário. Assim como é necessário a circuncisão, seja no dia que for. Naquele momento, o próprio doente estava precisando de cura. E Jesus disse que veio para quem? Para os sãos ou para os feridos, enfermos? Os sãos não precisam de médico. Os enfermos é que precisam. Então não julgue pela aparência. Aparentemente Jesus estava ali descumprindo a lei, podendo até, se fossem os dias atuais, ser configurado o ato dele ali de curandeísmo, se não fosse uma cura verdadeira, não é verdade? Mas a cura de Jesus era verdadeira, diferente dos milagres feitos que acontecem por aí. Então está aqui, meus caros, julgue não pela aparência, mas pela reta justiça. Não seja hipócrita. O julgamento que Jesus combateu é o julgamento precipitado e hipócrita. Jesus também disse: tudo que vós disserdes de uma maneira precipitada, vós sereis réu de juízo. Tudo que você disser de uma maneira precipitada, você vai pagar por isso. Por exemplo, pessoas vêm aqui no meu vídeo, analisam apenas um vídeo, analisa apenas um trecho do vídeo e sai falando. Você julgou precipitadamente. Está vendo como muitos descumprem a palavra e não sabem? E depois querem arrotar a santidade. Isso é muito lamentável. Ok? Então essa é a reflexão que eu queria fazer. Jesus é bipolar? Uma hora ele diz que não pode julgar, outra hora ele diz que pode. Tudo tem um contexto a ser analisado. Julgar pode sim, desde que não seja de modo hipócrita ou precipitado. Que seja analisado o caso, tintim por tintim, concreto. Como faz um juiz? O juiz analisa a parte autora e a parte ré. Quem está certo é aquele, às vezes nem sempre, mas, teoricamente, é aquele que está mais do lado da verdade do que no lado da mentira. O juiz vai dar a sentença com base nos fatos e ouvindo as duas partes. Não é do jeito que a pessoa pensa. Olha, a justiça dos homens tem falha, mas a justiça de Deus não tem. E quem é servo do Senhor tem a mentalidade de Cristo. Logo, sabe fazer as coisas de uma maneira correta, analisando os prós e contras, os erros e acertos de todos, inclusive de si próprio, principalmente. No entanto, temos percebido aí muitos santarrões. E o público desses santarrões são um público que só visa idolatrar o sujeito. Não visa enxergar as coisas. É santo, é santo, é santo, não tem falha, é santo, não tem falha. E às vezes tem mais falha do que aquele ou aquela que ele critica. Tome cuidado com isso aí. Tome muito cuidado com esse fanatismo. Lembrando que eu não digo aqui no canal, porque eu sei que as pessoas vão depois ver o vídeo. E tu tens santidade, tu és santo? Nunca disse que eu era santo aqui. Não vendo a ideia de santo para ninguém no meu canal. O que eu sou, eu sou. O que eu prego, eu vivo. Não ando escamoteando, escondendo nada de ninguém. Deus é testemunha.
Poderia estar aqui fazendo uma live sem barba para agradar aqueles que gostam ou acham que é pecado usar barba. E na rua estava barbudo. Poderia estar aqui como um santo e em casa, escondido, usando uma bermuda. Mas eu não sou um sujeito hipócrita. Inclusive eu estou fazendo essa live aqui de bermuda ou de short. Não, bermuda é mais comprida. Então, deu, né? Bruno aqui não segue os e costumes, respeito o seu segmento, o seu seguir. Agora, não compactuo com idolatria, alienação, fanatismo e utilizar esse texto bíblico de uma maneira isolada, errada, para defender o indefensável. O texto tem que ser lido todo. Você tem que aprender a hermenêutica, a interpretação correta do texto. Texto fora do contexto vira pretexto para a heresia. Isso já é um ditado que eu ouço há muitos anos, praticamente desde quando eu me converti. Abraço. Sim, tem que julgar de maneira justa, equânime, exatamente. Tem que julgar de maneira justa e equânime. Até os anjos, a Bíblia diz que tem referência a isso. Nós vamos julgar naquele grande dia. E julgar os anjos, inclusive. É que fala em 1 Coríntios. Idolatria leva ao inferno. Incrível, mas muitos vão contra a palavra de Deus. E falam maldições contra os irmãos para defender erros de uma família ou placa. E tantas outras coisas mais. É verdade. Deus abençoe o irmão Valdeir. Jesus repreendeu Pedro e Paulo repreendeu os apóstolos. Sim. Nada de idolatria. Até mais, meus caros. É só essa reflexão que eu tinha para fazer.